Vamos buscar o Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por essa hora bendita em que estamos na tua presença e buscamos ao Senhor para compreendermos mais da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento das Escrituras. Abre o nosso coração, a nossa mente, para que ouçamos tua voz e sejamos confrontados no entendimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aí examinando os atributos incomunicáveis de Deus. Temos lembrado que os atributos incomunicáveis de Deus são aquelas características próprias do divino. Coisas que nós não encontraremos em nós, coisas que não estarão em nós. E por isso ele é Deus. Exatamente porque essas questões o tornam diferente. E nós olhamos então já a primeira parte desse processo, que são chamados atributos incomunicáveis de Deus, a partir da sua espiritualidade. O Deus que se revela como Deus espiritual tem peculiaridades que são próprias dele, que nós não veremos em mais nada nem ninguém. Então nós começamos a examinar os atributos incomunicáveis de Deus próprios da sua personalidade. E paramos então no último estudo examinando a questão da imutabilidade de Deus. O Deus que a Bíblia revela para nós é um Deus totalmente imutável nos seus propósitos, no seu jeito de ser, nas suas decisões. E aí nós examinamos a questão lá daqueles textos que falam do suposto arrependimento de Deus, de um Deus que supostamente se arrepende de alguma coisa que faça. Vimos que esse não é o entendimento correto dos textos bíblicos, porque eles não falam de um Deus que muda de opinião. Deus não muda a sua opinião. E ficou apenas um ponto para examinarmos essa questão da imutabilidade de Deus. O Deus que é imutável nos seus decretos. Por decretos nós entendemos as decisões que Deus tomou na eternidade e que se cumprem na história dos homens no mundo. E aqui então começa uma questão muito importante. Vamos olhar o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 23. Versículo 13 e 14. Jó 23. É a Tebe? Ela está diferente. No caso, ela nem é católica, né? A Tebe, ela é ecumênica, ela segue a ordem da Bíblia hebraica. Então, você vai encontrar depois no livro dos Salmos. Ela é invertida. Não é que ela é invertida, ela segue a ordem correta. A nossa Bíblia que segue a ordem errada. Achou aí? Depois de Salmos. 23, versículo 13 e 14. Então ele diz assim: mas, se ele, e esse ele aqui está se referindo a Deus, se ele, Deus, resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Esse é um entendimento muito claro nas Escrituras, que se Deus determinou determinadas coisas para se cumprirem no tempo, nós não podemos impedir Deus de fazer. E é isso que nós chamamos de decretos.
E todos os decretos de Deus, eles são tomados na eternidade, não no tempo. Algumas decisões de Deus, elas são tomadas dentro do tempo, mas os decretos não, eles são eternos. No caso das decisões do tempo, aí caberia um exemplo aqui do caso que Moisés ali conversando com Deus, mas se tiver mais um, Senhor, só se tiver 10, se tiver 5, se tiver um justo, o Senhor não vai queimar. Abraão. Nesse caso, Abraão. Nesse caso aí cabe essas decisões do tempo. Sim, Deus não tinha determinado na eternidade. Vamos pegar o caso de Moisés, não de Abraão, porque ele não é bom. E já explico por quê. Quando Deus decidiu acabar, por exemplo, com o povo no deserto, esse não era um decreto eterno, que Deus tinha decretado na eternidade era formar um povo para si mesmo, libertando do cativeiro egípcio. E aí Moisés se coloca como um intercessor e pede a Deus que seja misericordioso com o povo. E aí Deus então decide ouvir Moisés no tempo, porque não era um decreto eterno, e poupa Israel de morrer naquele momento. Mas observe que Moisés não mudou a decisão de Deus. Qual era a decisão de Deus? Eu vou acabar com esse povo todo. Só que em vez de eu acabar agora, eu vou fazer vocês peregrinarem 40 anos, até que todos vocês morram. Então Deus não mudou a decisão dele, ainda que fosse no tempo. Ele apenas estabelece limites por longanimidade ou não. Agora, no caso de Sodoma e Gomorra, quando Abraão vai interceder, e aí que eu disse que Abraão não era um bom exemplo, é que quando ele começa com essa questão, mas se tiver 100 justos, tá bom, não, me mostra os 100. Mas 50, tá, me mostra os 50, mas 10, me mostra os 10. Não teve? Então acabou. Deus havia decretado a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí, quando é um decreto eterno, você não tem o que fazer, Deus já decidiu. É a mesma coisa. A questão do nosso tempo de vida já está decretado. Nós nascemos com o decreto do tempo da nossa vida. Ninguém vai viver nem mais, nem menos. Nem suicidando. Nem se suicidando. Você vai morrer no tempo que era para morrer. É como uma vela que foi criada de tal maneira ou tal grossura que ela vai queimar o tempo que ela foi projetada para queimar. Não tem jeito. E uma coisa que é importante a gente entender, para que a gente também não caia na irresponsabilidade disso, porque é interessante como as pessoas às vezes compreendem certas coisas e caem na irresponsabilidade. Se eu sei que eu não vou morrer nem antes nem depois do tempo que foi estabelecido por Deus, isso me isenta de responsabilidade com a minha forma de viver? Não. Porque o que está determinado é o tempo da minha morte e não a forma da minha morte. Se eu vou morrer no leito de hospital agonizando, ou eu vou morrer em casa, em paz, no meu leito enquanto durmo, isso não está determinado. Deus não deixou decretos sobre essas coisas. Por isso que é os homicidas. Em que sentido? Por exemplo, se você vai morrer agora, é uma pessoa que mata. O homicida vai pagar por isso, não é? Sim. Então você morreu naquele horário. Eu morri no tempo que eu tinha que morrer. Mas no caso eu estou falando especificamente da nossa vida. Porque há pessoas que vivem de forma irresponsável com a sua vida. Então aí é que está o problema. Uma das coisas que alguns anos atrás eu conversava com a minha mãe era exatamente isso. Eu dizia, a senhora não vai morrer nem antes nem depois do tempo. Mas me preocupa como a senhora vai morrer.
ela não seguia nenhuma prescrição médica, ela não fazia nada que os médicos mandavam, antes pelo contrário, fazia tudo o contrário. E então ela agonizou 4 meses numa UTI. Porque Deus queria que fosse assim? Não. Deus nunca teve interesse que ela morresse daquele jeito. Ela ia morrer nesse tempo, não ia ter escapatória disso. Mas não precisava ser daquele jeito. Entra a questão da responsabilidade humana nessa questão. Os decretos de Deus não anulam a nossa responsabilidade. Antes, pelo contrário, a nossa irresponsabilidade se torna cobrança aos olhos de Deus. Se torna cobrança. Ok? Sim. Um jovem pega uma moto, sai desesperado, andando sem nenhum tempo. Ele também não está adiantando a morte dele? Não. Porque essa angústia mesmo de sair desesperado já é a própria vela queimando o seu fim. Então, acho que caso aconteça um acidente pela irresponsabilidade, é porque já estava na época dele. Exatamente. Se não fosse daquele jeito, alguma coisa ia acontecer. Mudou a forma. Exato. Só muda a forma em que eu vou morrer. Isso me lembra uma piada que me contaram uma vez. Diz que a Dona Morte chegou para um camarada e avisou para ele, você vai morrer sábado. Então o que você tem que fazer, arruma a tua casa aí, porque sábado eu venho te buscar. E aí o cara ficou agoniado, né? Sabia que ele ia morrer no sábado, tinha poucos dias agora de vida. E ele pensou, bom, eu acho que eu vou enganar a morte. E aí ele foi lá no cabeleireiro, mandou rapar a cabeça dele todinho, mandou fazer uma cirurgia plástica de urgência no rosto e decidiu dar uma festa no sábado. E aí estava lotada a casa dele lá, e a festa rolando solta, e chega a Dona Morte, bate na porta, a mulher dele vai atender. E aí a Dona Morte pergunta se ele estava lá. Ela disse, não, ele saiu, né? Que tinha combinado com a mulher dela mentir para a Morte. Não, ele saiu. Aí a Morte ficou chateada, mas caramba, eu marquei com esse camarada, que tratante, velho. Te marcou hoje aqui e... Aí disse assim, você tem certeza que ele não está aí? Ela disse, não está, se eu quiser fica à vontade. Diz que a Morte entrou, olhou, não enxergou o cara, não viu o cara. Aí ela furiosa, disse, não tem jeito não, mas eu não vou dar a viagem perdida não, vou levar esse carequinho aqui. Não tem jeito. Você pode tentar disfarçar, que não tem jeito. O que está decretado no tempo da nossa vida. Essa parte de decretado está tomando aquela questão de todos os seus filhos estão contados. Há 2 textos muito claros sobre isso. Outros poderiam ser citados, mas a gente precisaria de uma interpretação em cima. Mas há 2 que são muito diretos. Salmo 119. Não, 139, 119. 139. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A coisa está contada. Os dias estão determinados. E um outro texto muito claro é o Sermão do Monte, quando Jesus trata dessa questão, Mateus 6, no caso 5 começa o Sermão do Monte, mas é no capítulo 6, que ele vai dizer uma coisa interessante, lidando com a questão da ansiedade, ou ensinando a gente a lidar com a ansiedade. Mateus 6? Mateus 6, 27. Qual de vós,
ocioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Acrescentar um côvado era 50 centímetros, era como uma esticada da mão. Quem pode esticar uma mão a mais no curso da tua vida? O curso da vida é o tempo que a tua vida vai percorrer. Quem pode acrescentar? Ninguém, está contado. Está contado. Então, nos decretos de Deus, ninguém pode mexer. Se são decretos eternos, ninguém pode mexer. A oração, ela só pode mudar alguma coisa naquilo que não é decreto eterno. Se for decreto eterno, você está orando de forma tola. Não adianta. Então, por exemplo, alguém fica doente, contrai uma doença terrível como o câncer, por exemplo. Foi Deus que decretou eternamente? Não. Não, a priori não. Por que a priori? Porque pode ser que num determinado momento, por uma ira muito profunda, Deus mande um mal como esse sobre a vida de alguém, mas isso é muito, muito, muito raro. Deus não é Deus que fica perdendo tempo com essas coisas, não. Tem que ser um negócio muito terrível para ele querer amaldiçoar alguém dessa forma. Então, a maioria das vezes nós contraímos câncer ou outras doenças é por causa do problema genético mesmo. Hein? Por causa da pecaminosidade do mundo que trouxe o desequilíbrio sobre todas as coisas, e a gente está sujeito. Não tem nada a ver com questão espiritual na maioria das vezes, assim. Largadamente, mais de 99% tem nada a ver com questão espiritual e enfermidade. Mas não foi Deus que determinou. E também não está no tempo de morrer. Essa pessoa pode ficar agonizando aí um bom tempo com aquela enfermidade. Ou Deus pode curá-la. Agora, quando Deus vai curá-la? Mediante a oração. Quando nós oramos, intercedemos, entramos em diálogo com Deus, não é um decreto eterno. Então, se não é um decreto eterno, eu posso dialogar com Deus, eu posso, como diz a Bíblia, arrazoar com Ele sobre aquela questão. E sendo da vontade dele, Ele cura. Eu não posso dialogar com Deus o prazo, não tempo. Sim. Prolongue-se a vida dos dias dessa pessoa, porque daí já está caindo no decreto eterno. Cada forma. E às vezes Deus não vai curar, mas vai alongar o tempo de vida, porque não chegou a hora de morrer. Eu lembro, quando eu pastoreava em Tietê, nós tivemos uma conversão muito interessante de uma pessoa que era envolvida com magia negra, esses negócios todos aí. E a esposa dele tinha câncer de mama. E quando ela foi à igreja, os médicos tinham dado entre 3 e 6 meses no máximo de vida para ela. E ainda só porque ela foi à igreja não em busca de cura, até porque a gente nunca promete isso, a gente crê, mas não fica prometendo para os outros. Ela foi porque tanto ela quanto o marido buscavam algumas respostas espirituais que as igrejas que eles estavam indo não davam. E ali, graças a Deus, ela encontrou e teve um encontro muito profundo com Jesus. Só como eu já contei a vocês em outras ocasiões, o marido dela não teve esse encontro. Ele achava ter tido um encontro. Até que nós fizemos uma confrontação de pecado e se revelou que não tinha encontro nenhum com Jesus. E no período então que ele se revoltou, se rebelou e ela não permitia ela ir à igreja e tal, Deus deu a ela mais 6 anos de vida. Em 2 anos ela viu o esposo de fato convertido. E ainda teve mais 4 anos para ver a família trazida ao Senhor.
Então, 6 anos depois, quando ela começou a caminhada dela em Jesus, ela faleceu. Eu estive com ela no hospital, no domingo que ela faleceu. Ela estava sóbria, fui levar a ceia do Senhor para ela. E após a celebração, ela deixou muito claro o testemunho dela. Eu estou pronta para partir com Cristo. Deus não quis curá-la, mas Deus prolongou o tempo, primeiro porque não era hora de morrer, segundo porque Ele tinha propósitos ainda a realizar na vida da família dela. Então a enfermidade não é um decreto eterno, por isso a oração ela funciona. Quer seja para alcançar de Deus um sim, a resposta, quer seja para alcançar de Deus um não, porque também é resposta de Deus um não, quer seja para Deus nos dizer espere e confie, e quer seja para Deus nos disciplinar olhando para a nossa cara e dizendo, você está brincando comigo quando você está fazendo esse pedido, né? Você está tirando com a minha cara. Então são as 4 respostas que você pode ouvir de Deus numa oração. Não, sim, espere e fala sério. Não entendi esse pedido, não. Esse tempo, por exemplo, que a gente fala, tempo de vida, quando Deus decretou que todos nós temos um tempo para nascer e morrer, então, para Deus, não seria exatamente como nós compreendemos esse tempo temporal, 50 anos, 60 anos de vida, né? Porque Deus não está limitado a contar o tempo dessa forma, que nem existe para Ele. Né? Então, por exemplo, se Deus decretou a morte do ser humano, mas como no caso da irmã, né? Presumiria-se que ela viveria mais 6 meses, 1 ano, né? 3 anos. 3 meses? 3 meses, 6 meses. né? E de repente, na verdade, para Deus, que não existe esse tempo, o prolongamento, nós contamos 6 anos, né? Mas como se Deus não visse não visse da mesma maneira como nós estamos contando ou entendendo esse tempo. Porque no caso de Ezequias, né? Eu estava esperando alguém perguntar a Ezequias. Mas vai falar para o profeta, eu vou falar para o rei que ele vai arrumar as coisas dele, para arrumar a casa dele, que ele vai morrer, né? Aí o profeta vai lá e dá ordem, o camarada vai e ora, e chora, e pede, Deus então prolonga, né? Aí fala por mais 15 anos, né? Então, como é que eu vou entender nesse sentido aí, essa questão do tempo? Porque se ele, então ele falou, vai lá e fala para ele pôr a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Né? Aí a gente imediatamente pensa que o cara vai morrer no dia seguinte. Né? E aí ele vai e ora e Deus então prolonga o tempo de vida dele. Né? Então, a impressão que dá quando a gente lê o texto é que Deus mudou de ideia. Né? E aí, se foi decretado a morte como um decreto, aí como eu compreendo esse fato? Primeiro, que a questão de tempo, ela é bem colocada, Deus não decretou o dia da minha morte, mas o tempo da minha morte. São coisas diferentes. Então, no tempo X, eu vou morrer, não sei que dia. Como é essa medida em Deus, eu não sei. Mas ele tem a contagem de tempos dele, porque os decretos dele acontecem na história. Agora, no decreto eterno dele há uma coisa interessante. Ele abrevia tempos e aumenta tempos de acordo com o decreto. Então pensa o seguinte. Cada fecundação
ela já carrega em si o tempo de vida de alguém. Aos que vão viver 9 meses na barriga da mãe, e talvez nem venham à vida, morram no ventre. Aos que virão ao ventre e morrerão logo depois. E isso não tem a ver com o decreto de Deus sobre isso, mas com a fecundação. Cada espermatozoide e óvulo fecundado, ele carrega um tempo de vida já nele. É por isso que é um absurdo que o STF fez em permitir o aborto de anencéfalos. Isso é assassinato aos olhos de Deus. Agora, exatamente porque Deus na eternidade sabe cada um que vai viver, Ele vai decretar o tempo dessa pessoa. Então vamos supor que a minha fecundação, potencialmente, ela exista para 80 anos. Deus ainda vai ter que decretar se eu vou viver mesmo esses 80 ou se Ele vai abreviar isso. E esse é um decreto eterno. Só para a gente compreender um pouquinho de uma forma mais prática. O Adalto Lourenço uma vez falou para a gente num congresso que o código genético, quando eles terminaram o mapeamento do código genético, todos ficaram surpresos com a potencialidade do código genético. De acordo com a potencialidade do código genético, o homem não viveria menos do que 1000 anos. Todo homem nasce projetado para viver mais de 1000 anos. É isso que o código genético diz. E a grande incógnita dos caras é por que não vivemos mais do que 100 anos, 100 e pouquinho. Os caras estão trabalhando aí, vários remédios, um monte de coisa, para ver se aumenta o tempo de vida. Por que os caras estão trabalhando nisso? Porque desde o final da década de 80 que se sabe que o nosso código genético é projetado para viver mais de 1000 anos. E aí o Adalto, nessa época, ele estava trabalhando na equipe do Francis Collins, que é um dos pesquisadores do código genético, ele brincou com os caras e disse, ó, vocês me derem $1000 aí, eu digo, por quê? Eu explico por que esse mistério. E aí eles brincando, ele foi lá e abriu Gênesis 6. O que Deus disse em Gênesis 6? Que o homem não viveria mais do que 120 anos. Deus abreviou a potencialidade da vida. Então, quando alguém é fecundado, ele nasce já potencialmente para tanto. Mas aí Deus vem e decreta. Então, vamos pensar agora o caso de Ezequias com todas essas informações. Ele nasceu potencialmente para viver 1000 anos. Só que ao decretar o tempo de vida dele, Deus abreviou. Deus abreviou. Aí ele foi lá e pecou. Ele disse, ó, que ele vai morrer. Aí ele vai lá e se arrepende. Tá bom, ele tem mais 15 anos. Deus mudou alguma coisa no seu decreto? Ou já estava tudo decretado? O arrependimento já não estava decretado? Quem é que faz o homem se arrepender dos seus pecados? Não é o próprio Espírito de Deus? Então até o arrependimento de Ezequias e os 15 anos a mais já faziam parte do quê? Do decreto completo de Deus. O negócio é que a gente às vezes olha essa história dentro do tempo e não no decreto eterno. Eu não vou viver nem mais nem menos. Eu vou viver o que está decretado. Deu para entender essa questão de Ezequias? Uma outra dúvida aqui é a questão da eleição. Íamos tratar disso. É? Não, pode perguntar. É um decreto. A eleição é um decreto. Então não faz sentido eu orar pela salvação de alguém? Do ponto de vista racional, não.
Do ponto de vista espiritual, sim. Vamos explicar. A minha oração não vai mudar a decisão de Deus de salvar alguém ou não. Paulo diz que ele já nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. O mundo nem fora criado, ele já tinha nos escolhido. E também já tinha dito quem ele ia escolher. Então, desse ponto de vista, a oração, olhando pelo aspecto racional, não faz sentido. O problema é, eu não sou Deus. Então eu não sei quem foi escolhido ou não. O que significa, então, que eu tenho que orar por todo mundo. O que eu não posso dizer para Deus é, salva esse. O que eu tenho que dizer na minha oração é, sendo da tua vontade, salva essa pessoa. E sendo da tua vontade, abrevia o tempo da conversão dessa pessoa. Porque Deus também não decretou que dia ele ia salvar. Deus pode salvar lá no ventre. Deus pode salvar lá na hora da morte. O que ele decretou é que ele ia salvar. Então a gente pede para Deus abreviar esse tempo de conversão se aquela pessoa é uma escolhida. Para que ela possa usufruir, para que ela possa desfrutar das bênçãos de conhecer Jesus. É a mesma coisa a pregação. Se Deus escolheu quem vai ser salvo, por que eu prego? Porque eu não sei quem ele escolheu. E ele, Deus, escolheu a pregação como o instrumento para trazer o eleito ao entendimento da verdade. É por isso que eu prego. Por que eu evangelizo? Eu não sei quem são esses eleitos. O que eu sei é que a pregação e o anúncio do Evangelho é que faz com que o eleito tome consciência da graça, da misericórdia de Cristo. Então, exatamente por não ser Deus, eu oro para que pessoas se convertam, eu prego para que pessoas se convertam, eu evangelizo para que pessoas se convertam, porque eu não sou Deus. O que eu não posso é fazer o que os malucos estão fazendo, determinar. Eu determino. Não, eu não determino, rapaz, quem sou eu para determinar qualquer coisa? Filipenses diz, né? Filipenses 2, quem efetua, porque Deus é quem efetua ou determina, né? Em vós tanto o querer como o realizar. Sim. Deus é quem efetua essa minha vontade de querer ou não. É complicado. Parece que se eu fui criado em mais semelhança de Deus, eu não tenho escolha. Eu não tinha opção. Eu nasci para a caixa do lixo, eu nasci para a salvação, quer dizer. Eu não tenho uma vontadezinha minha assim, não, Senhor, eu gosto do Senhor porque eu gosto, eu amo porque meu amor primeiro, legal. Aí a gente fica sem opção, porque assim mesmo aparecendo assim, que eu tenho tido assim uma questões meio paneteístas, porque tem hora que a gente fica meio que. Peraí, mas esse negócio aqui eu já li, já estudei, Deus é quem efetua, mas aí, será que não tem uma vontadezinha minha? Não tem não. Eu nasci já determinado para isso, né? Fica meio complicado. Às vezes sim, Madeira, se a gente generalizar e não distinguir a questão dos decretos eternos, sim. Porque nós temos vontade. O problema é que a nossa vontade ela está corrompida pelo pecado. Então toda a nossa vontade por si só ela é livre para o pecado. Até os eleitos. Sim, até os eleitos. Ela é livre para o pecado, ela não é livre para Deus. Isso é da nossa natureza. E entenda, tirando a crise racional, nós não temos nenhum problema com isso, porque se ela é livre para o pecado e vive satisfeita no pecado, qual é a crise? Entenda, um pouco você pode dar a educação que for para ele.
ele nasce com a vontade para a lama. Ele não vê problema nenhum nisso. Ele está satisfeito. Você já tentou educar porco para ser domesticado? Eu já tentei, cara. Já tive um. Durante uns 2 meses eu tentei educá-lo a ser um porco limpinho. E o desgraçado, na primeira oportunidade, quebrou o curralzinho que eu fiz, foi para a lama. Eu mandei matar o desgraçado para comer no Natal, de raiva. É da natureza dele. Ele é feliz com a lama. Ele não tem essa crise. Você acha que o pecador tem a crise com isso que você está levantando? Não, ele não tem. Ele está satisfeito com a lama do pecado dele. O pecador ama a prostituição. O pecador ama os seus vícios. O pecador ama o mau-caratismo. O pecador ama as festas pecaminosas que ele frequenta. Ele ama. Essa crise não existe. Porque ele age livremente de acordo com a natureza dele. Agora, se esse pecador miserável que ama e vive livremente com a sua natureza pecaminosa, ele é constrangido pelo amor de Deus, então ele vem a Cristo abandonando todas aquelas coisas, porque agora ele ama ao Senhor. O amor o constrangeu. Aí nesse caso, teve o amor de Deus que o constrangeu. Sim. Aí a vontade dele, porque o amor de Cristo, pelo menos assim aqui, por exemplo, em João 3,16, que todos, Deus amou o mundo para que todos, né? Então quer dizer que o amor de Cristo, como diz lá em Romanos, em algum lugar, que Deus fez o sol para justos, fez a chuva para justos e justos, a chuva, o sol para justos e justos, aqui na nossa vida. Então quer dizer que Deus derramou o seu amor para todos. Não. Não foi só para todos. Bem me quer, mal me quer. Não foi para todos. Não, também não foi bem me quer, mal me quer. Porque o amor não faz a escolha aleatória. O amor faz a escolha por amar. Por exemplo, quando você casou com a sua esposa, você fez bem me quer, mal me quer, escolheu sua esposa? Ou você a amou simplesmente? Deus também simplesmente amou. E no que ele amou, escolheu. Como ele pode não amar um filho dele, uma criatura que nasceu dele? Porque se eu tenho 5 filhos, eu amo a todas. Uhum. E como Deus pode não amar alguns? Porque o amor ele não é obrigatório a ninguém. Ele é espontâneo. O amor não se impõe. Se eu perguntasse quantas namoradas você teve na vida, talvez você tenha tido um tanto. Mas você só foi capaz de amar uma. E porque você é um cara injusto? Não. Porque você foi capaz de amar uma apenas. Quando o texto diz Deus amou o mundo, quem disse que a palavra mundo refere-se a todo mundo? A palavra mundo em João refere-se às pessoas das mais diferentes raças, povos, tribos. Não é a todas as pessoas. Deus amou o branco e o negro, o amarelo e o pardo. Deus amou o homem e a mulher, o velho e a criança, o rico e o pobre. Deus amou o mundo. É nesse sentido que João usa. Não é de todas as pessoas. Pastor, Diga. eu já estou entendendo assim que a escolha que ele fez não foi baseada no pensamento dele de escolher uns e rejeitar outros, né? Na verdade, ele foi rejeitado por todos. Exatamente. Esse é um dos pontos chaves. Ele é quem foi rejeitado. Deus foi rejeitado por todos. No caso do pecado original, né? E o que a gente continua vendo hoje, não é só no pecado original. O pecado original, Deus é rejeitado
teologicamente por todos. Ou Deus é rejeitado espiritualmente em Adão e Eva por todos. O que é que isso significa? Que na prática os homens seriam assim. Deus é rejeitado pelos homens. E não importe quanto amor ele demonstre na história, os homens o rejeitarão. Qual é a sequência de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, quem nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Ora, a luz veio ao mundo. E os homens o rejeitaram. Porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Isso quer dizer, no caso da pureza da animal do homem. Sim, o homem ama as trevas, ele ama o pecado, ele não quer a luz. No caso, o que vai ser mesmo é a própria ação de Deus e da lei. É aí que entra a questão de Deus. Não é um Deus que rejeita a todos, mas são todos que rejeitaram a Ele, e disso Ele decidiu amar alguns para salvar e revelar na história a grandeza do seu poder e amor. Eu tenho assim algumas dúvidas teológicas. Manda ver, irmão, você está no lugar certo. Você está pode contar com o senhor, pegar um pouquinho aqui, outra vez. Mas assim, eu penso assim, como Deus nos criou a imagem de semelhança dele, então a gente tem alguma coisinha dele, né? O DNA dele. Então, por exemplo, eu penso, essas dúvidas que eu tenho, alguma coisa que de vez em quando bato a cabeça, quando chegar lá no céu, sem contar com Paulo, vou me explicar isso, a gente vai ter que... Isso não faz com que eu deixe de amar a Deus. Quando eu vejo em Jó, ali, por exemplo, que tudo faz crer, alguns debates sobre isso, que Deus mesmo sabendo, chega o Satanás lá e fala, esse cara aí é bom porque tu protege ele aí, pá, a questão não é tentar ele. Quer dizer, tem algumas coisas assim que a gente, algumas coisas assim que eu ainda não está muito bem encaixado. Eu escrevi, tem umas coisas que não estão muito bem encaixadas, mas isso não faz porque diminua meu amor e admiração por Deus, porque Ele é Deus. Eu sou barro, e como barro não posso entender o oleiro. Né? Seja o que Ele faça, como faça, entendeu? Eu acho que vai estar sempre certo o que Ele fazer, independente do meu ponto de vista ou não. Então eu acho assim que, embora tenha esse bate-cabeça meu aqui, essa dúvida teórica, isso não vai mudar nunca, porque eu vou sempre estar submisso à vontade de Deus. Porque Ele disse aqui, mesmo que eu ache que não encaixou, eu espero que o Espírito Santo me esclareça, e que encaixe, porque independente do que eu acho ou não, o correto é o que Deus fez, faz e fará. É igual, por exemplo, eu não discuto muito essa questão vai ter, questão do Apocalipse, vai ter, como é que diz Deus vai vir assim, vai vir antes, pegar nos atos, pegar aqui, para mim não interessa. Para mim o que interessa é a questão de Galatão. Do jeito que Deus fizer, está feito. E Galatão, se do céu tiver uma ponte e Deus não está debaixo da ponte, está bom. E do jeito que Deus vier, eu não gosto de discutir essas questões porque do jeito que Deus vier, como Ele vai vir, se antes ou depois do milênio, não importa. O que Ele fizer vai ser correto, independente ou não do meu achismo, da minha crítica, esse e o outro. Então, assim, eu acho que, embora eu tenha, quando eu perguntei para o senhor essa questão, não é porque eu estou questionando nada, eu estou questionando comigo, que eu não tive a felicidade de entender ainda, né? Porque, de qualquer forma, eu estou satisfeito, mesmo por não entendendo algumas coisas, não batendo, mas eu estou satisfeito com o que Deus faz. A minha questão, Madeira, é simples. O que você está dizendo parece ser um discurso piedoso e correto, mas ele é um discurso hipócrita e mentiroso.
Porque se existem coisas em Deus que estão reveladas e eu não entendo, e isso me incomoda, é porque eu não estou plenamente satisfeito. Eu apenas estou me acomodando, até por covardia, para não querer entender. Então isso não é piedoso, essa sua postura não é piedosa, ela é falsa. A segunda questão é: como é que eu posso crescer espiritualmente se eu não resolvo os conflitos que eu tenho? É por isso que eu estou aqui. Ok, mas aí, primeiro eu estou tentando lhe mostrar exatamente que essa linha de raciocínio e discurso que você trouxe, ela não ajuda em nada, ela só te atrofia. Você não pode ficar em cima do muro. O que você acredita vai determinar o seu comportamento. Por exemplo, você falou a questão das correntes milenistas ou milenaristas. E são dois termos que a gente usa, ambos são corretos na teologia. Não me importa se Cristo vem na perspectiva pré, pós ou lá. O importante é que ele vem. O que você não percebe é que isso lhe leva a algumas condutas, comportamentos. Quem é pré-milenista não está disposto a arregaçar a manga para fazer algo pela história. Quem é amilenista está disposto a arregaçar a manga com certa moderação. Quem é pós-milenista arregaça a manga para botar, padecer, como diz no Nordeste, bota padecer, o cara vem para arrebentar mesmo na história. Então, o posicionamento que eu tenho sobre esse assunto vai dizer muita coisa sobre o meu crescimento espiritual e o meu comportamento. Se eu quero crescer, eu preciso resolver isso na minha cabeça. Do contrário, eu não posso crescer. A mesma coisa é a questão da eleição, do decreto eletivo de Deus. Eu concordo, Deus não precisa que eu entenda a eleição, e muito menos se eu crer no arminianismo. Isso não vai influenciar na minha salvação. Tem muito arminiano, muito arminiano, que é salvo, ama Jesus, serve a Jesus. Do mesmo jeito tem muito calvinista que ama Jesus, serve a Jesus. Isso não muda. Mas muda o quê? A qualidade de crescimento dessa pessoa. Todo arminiano, ele será por natureza uma pessoa amedrontada. Amedrontada. Porque como ela acha que essa salvação ainda depende dela, do esforço dela, se tiver um bom pastor, de uma lábia boa, e te encher de responsabilidades e você não cumprir, esse arminiano vai viver culpado por não ter dado conta do recado que foi dado para ele espiritualmente. Já os calvinistas são libertos, por entenderem a plenitude da graça. Não tem esse papo de que você não está na minha cobertura espiritual, você vai para o inferno. Não, cara, vou não. Quem te disse? Não é você que me oferece a graça. Agora você só vê essa conduta em calvinistas. Arminianos são cheios de medo. Eles vivem cheios de medo. Então veja que não é uma questão que eu posso... Não, o importante é que Cristo salva, o importante é que Cristo vem. Não, isso é verdade, mas tomar uma posição sobre isso muda radicalmente a forma que eu vou crescer. E se isso está no meu coração, se esse incômodo existe, então é porque tem alguma coisa não resolvida. E aí eu dizer, não importa, eu estou sendo hipócrita, eu estou mentindo para mim mesmo. Não importa. Tanto importa que eu estou incomodado. E aí nós não crescemos. Nós temos que viver uma fé que seja livre dessa hipocrisia. Se há um incômodo, vamos resolver o incômodo. Isso não quer dizer que eu não ame a Deus. Significa que existe um incômodo. Não significa que eu não esteja satisfeito com a vida em Deus, mas existe um incômodo. E esse incômodo me impede
e de crescer na graça. Eu estou falando isso porque o que eu mais ouço são pessoas que, na hora que o negócio arrocha, aí elas vão para essa válvula de escape. Não, mas não importa, o importante é que. Não importa. Tanto importa que o questionamento está aí. E a gente não pode fugir. A gente tem que resolver. Se não entendeu, continua questionando. Se há uma coisa que é fantástico na Bíblia, é exatamente essa bênção que Deus nos dá de questionar. Questionar. Esse rapaz aqui, bigodudo, né? Vivia cheio de questionamentos nessas coisas. Aleluia. Depois que ele começou a entender, começou a clarear a mente, a coisa foi ficando liberta. Já não precisa viver debaixo daquela opressão da religião, de uma religiosidade. Mas teve que perguntar, teve que questionar. E graças a Deus aqui nós não temos problema com questionamento. A gente quer que questione mesmo. Eu, inclusive, teve um comentário quando eu perguntei sobre a questão das energias, né? E sobre se a eleição é um decreto, por que eu vou orar para que alguém seja salvo? Né? E a resposta, vou comentar depois sobre a sua resposta, é que cada vez que alguma coisa é esclarecida na minha mente, que eu estou em dúvida, eu tinha muitas, porque eu fui criado dentro do arminianismo, né? Quando eu cheguei aqui foi um choque para mim. E eu sabia que a única saída que eu tinha era fazer perguntas. Mas a cada resposta que eu obtenho, o que acontece realmente comigo é que me livra de algumas angústias. Né? Porque a gente que está dentro da igreja e vem buscar realmente esse relacionamento com Deus, né? Essas coisas de fato a gente lê na Bíblia, né? A gente mesmo ouvindo a pregação, a gente lê algumas coisas que a gente fica, mas como pode ser isso aqui? Deus se arrependeu? E a gente não tem muitas oportunidades de ficar perguntando isso dentro da igreja, porque dificilmente a escola dominical está tratando disso, porque já vem pronto numa revistinha, né? Aqueles assuntos, né? Sabe, assim que eu cheguei, eu estava aqui 8 anos na Igreja Batista, o último ano, antes de vir para cá, foi 1 ano sem escola dominical. Dá bem, não consigo. É uma questão de eu vou para lá, eu fico 2 horas e meia literalmente perdendo tempo dentro da igreja. Eu não poderia estar dentro da minha casa, só em comunhão com a minha família, porque eu sento numa roda e de repente a pessoa que está lendo aquela revista, ele não é preparado para aquilo, tem palavras difíceis que vem na revista que nem o próprio escritor ali se preocupou em traduzir aqui, e fica todo mundo olhando para ele, forma vários grupinhos dentro daquela roda, discutindo assuntos diferentes, e a gente sai dali pior do que entrou, né? Uhum. Então, essa questão do questionamento eu entendo uma coisa assim como fundamental, não é para confrontar, mas é uma coisa honesta, né? De falar, olha, eu não estou realmente compreendendo. Eu ia perguntar, por exemplo, como que eu entendo a passagem quando fala Deus se arrependeu lá em Gênesis, né? Porque não é esse arrependimento de falar, puxa, eu não devia ter feito isso. Mas a impressão que a gente tem, por falta justamente de aprofundamento e de questionamento, quem ou não, essas coisas ficam depois se levantando como um fantasma, né? Dentro da gente. Então, a gente aprendeu muito que não pode questionar, não. Deus nos manda questionar. Quando Cristo diz para examinar as Escrituras, a palavra grega que o tradutor usou para examinar, qual é? Kritso, de onde vem crítica. E a palavra kritso, ela tem a ver com questionar. Eu tenho que questionar. Eu preciso. Até que uma hora a resposta tem. Então, de maneira, questione. O que nós estamos dizendo nessa questão, e tem que ser o princípio inicial, o ser humano, ele está pouco se lixando para Deus, ele não tem essa preocupação que o nosso raciocínio tem. Porque ele ama o pecado. Quando Deus deu ao homem o livre-arbítrio, lá na criação, e foi lá que Deus deu o livre-arbítrio, o homem escolheu o pecado, e no que ele escolheu o pecado, ele não quer mais o bem. Ele está satisfeito.
E qual é o problema, então, de Deus amar alguns? Tem algum problema? Deus está sendo injusto? Quando Ele ama alguns e deixa outros seguirem o que os seus corações querem, Deus está sendo injusto? Não. Deus seria injusto se Ele não deixasse os homens seguirem os seus corações. Não, vou te dar liberdade. Escolhe o bem e o mal. Aí eu quero o mal. Não, o mal não. O mal não. Bom, aí Deus seria injusto. Aí, o bem ou o mal? O mal. Tá bom, pode seguir. Deus está sendo injusto? Não, Ele está respeitando aquela liberdade. Agora, dentro dessa liberdade, Ele decide amar alguns para revelar a grandeza dele, do amor dele, e toma lado de injusto. Porque os homens continuam seguindo o caminho que eles querem. Eles continuam amando o que sempre amaram, o pecado. Criando Deus, né? Porque eu tinha uma teoria na minha cabeça, até que eu tinha uma doida aí, doutora Armstrong, que ela pensa que o homem queria, assim como Deus criou o homem também queria Deus, a sua imagem, semelhança, né? Então acho que muita gente, cada um de nós, não estou dizendo aqui, mas cada um cria o Deus a sua imagem e semelhança, assim, né? Aí não, Deus é assim, se o cara é piedoso, Deus é piedoso, o Deus dele. Se ele é um cara severo, Deus é severo. Então nós também criamos nosso Deus a imagem e semelhança, né? Nós entre aspas, né? De modo geral a gente tem esse mau hábito. E é por isso que nesse exame que nós estamos fazendo já há alguns meses, já tem alguns meses de estudos sobre o ser de Deus, o que nós estamos tentando descobrir é quem é esse Deus que se revela na Escritura, e não o Deus que o meu coração projetou. O lamentável é que as igrejas estão falando de um Deus que não existe na Escritura. Ele existe apenas nos corações corrompidos dos homens. Infelizmente. Hoje, domingo, o que mais vai ter são púlpitos pregando um Deus que não existe na Bíblia, mas um Deus que existe na imaginação de corações corruptos, corações extraviados pelo pecado. E um dos pontos mais difíceis para o coração corrompido entender e aceitar é a questão de um Deus imutável nos seus decretos. Um Deus que você não pode mexer nos decretos dele. Estão determinados. Não pode manipular. Eu não posso manipular Deus, eu tenho dificuldade com isso. Deus tem sido até office boy, né? Vai lá, busca para minha pizza, eu não termino isso, não aceito aqui. Rapaz, é desse jeito. Pois bem, nós vamos parar por aqui por causa do nosso culto, temos um lanchinho agora. Você vai fazer uma cirurgia amanhã? Não, vou fazer um exame de sangue, tem que fazer um jejum de 12 horas, até eu vou para casa tomar uma comida. Ok. Então vamos encerrar com uma oração, orando pela sua vida, né? Senhor, nós te agradecemos por esse momento com a tua palavra, pelo exame das Escrituras. Pedimos que o Senhor nos conceda graça para compreendermos quem tu és e então moldarmos a nossa vida por esse entendimento e não o contrário. Pedimos também que tu abençoes a vida do Madeira nesse exame que ele vai fazer, que o Senhor seja com teu filho, guardando, abençoando, e que esse exame traga boas notícias para a glória de Jesus. Abençoa-nos no culto de daqui a pouco. Venha ao nosso encontro, fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Débora, seja bem-vinda.